Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos começar uma semana maravilhosa. Vamos começar essa semana pensando positivo, reforçando o que a gente faz de bom, acreditando na gente, tá? Então, pessoal, olha, coloca uma música para chegar bem essa segunda-feira, porque nós temos uma semana inteira pela frente. Daqui a pouquinho a gente põe. Então vamos cantar nesse dia maravilhoso. Meu coração amanheceu pegando fogo, fogo, fogo. Cristiano, vem cá, Cristiano. Bom dia. Peraí, que estão arrumando a vinheta. Arruma a lapela dele. É segundona, gente. E chegamos para falar de culinária e também de livros, Vidas Esquecidas. Olha só. Assim? E esse livro é do nosso amigo Cristiano. O Cristiano é professor de língua portuguesa. O Cristiano já escreveu 4 livros, né, Cristiano? Sim, tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Bom dia, Márcia. Então, e aí, você escreve ou cozinha? Eu escrevo. Mas ele vai fazer uma receitinha para nós hoje. Uma receitinha gostosa e diferente. O que você vai fazer? Vou fazer uma farofa que eu batizei de Farofa Esquecida, em homenagem ao livro. Ah, é? Sim. Por que farofa esquecida? Ah, porque é uma farofa que quase ninguém mais lembra como é que faz, né? A farofa assim que você acaba deixando o esquecimento da vida. Ela faz parte da sua infância em algum momento da sua vida? Da parte quando eu morava sozinho, no caso. Ah, é? Ou quando eu ficava sozinho, tinha que fazer alguma coisa, era mais prático de eu pegar e fazê-la, então... Olha só. só. A farofinha. Então, veja bem, Cristiano morou sozinho, ele... Como que eu vou dizer? Ele conseguiu sair da bolha que ele nasceu. Porque o pai e a mãe do Cristiano são pessoas maravilhosas, mas eles não tiveram oportunidade de estudar quanto você estudou. Então você foi o primeiro formado na sua geração, concurso superior. Da minha geração, da parte da sua família. Da minha família, pai e mãe, sim. Eu fui o primeiro e também o único. O único. Sim. E o que você acha que te trouxe para as palavras, para o livro? Porque hoje é muito difícil você encontrar escritor e quem lê. Não é verdade? Sim, verdade. E eu que o diga. É. Olha, a minha vontade sempre... Eu fui um cara que gostei de escrever, né? Escrever historinhas, assim, sabe que a professora pede fazer a redação? Era o primeiro a escrever, fazer a redação, pedia 30 linhas, eu gostava de passar das linhas. Eu sempre fui aquele cara mais voltado para as letras mesmo. E sempre gostei de estudar, né? Então aquele CDF, né? Hoje em dia não nem usa mais esse termo, né? Mas era o CDF, o nerd. O pessoal te zoava? Um Por você pouquinho, ser certinho? um pouquinho. Incomoda, né? Eu não era certinho, eu gostava de estudar, diferente. Você era bagunceiro? Um pouco. Ah, é. Conversador. E você, a sua mãe te contava historinhas quando você era pequeno? Olha, não lembro. Não lembra? Não lembro muito da minha infância, assim, mas eu sempre... Ela sempre me comprou gibis, livrinhos, assim, ela sempre gostou de incentivar nessa parte, assim, de trazer o que eu pudesse ler, né? Eu sempre gostei, mãe, compra tal gibi, compra... Então eu também gostava muito de ler. Nossa, eu tinha uma pilha enorme de gibis. Gibis são maravilhosos para incentivar Sim. as crianças, né? Olha, esse livro, então, ele foi escrito durante a pandemia, Cristiano? Foi um pouquinho antes da pandemia, aí a pandemia estourou, aí foi quando eu aprofundei mesmo nele. Então eu fiquei mais em casa, né? Eu só corrigia redações na época, então eu tinha mais tempo. E eu fui escrevendo histórias especialmente para ele. Algumas eu participei de coletâneas, né, de outras editoras. São contos? São contos, isso. São contos. E esses contos, você busca inspirações reais ou você cria tudo? A maior parte é assim, como eu gosto de escrever fantasia, ficção, eu busco, por exemplo, eu vim aqui hoje, né? Eu posso pegar e criar uma história de um programa de TV. Entendi. Você busca um link em algo, mas depois você cria uma ficção. Cria uma ficção em cima daquilo lá. Ficção é algo que é construído, que na verdade não existiu. É, sim.
A ficção, a maior parte dela é algo construído da cabeça do autor. O que eu pego e faço? Eu pego uma situação real, começo por ela e jogo algo... Tem uma história aí que é Depois do Horário. Uma amiga minha, ela pegou e compartilhou um Reels, um story, mostrando que ela tinha ficado presa na Unemate. Aí eu peguei imediatamente, mandei uma mensagem para ela, eu posso usar a sua história para escrever um conto? Falou, pode. Aí eu escrevi o texto Depois do Horário. Bom dia, seu Pedro, respondeu Elina o vigia, animada com seus livros e cadernos presos contra o corpo com ambos os braços. O homem varria as folhas da entrada que insistiam em estar ali toda manhã. Eram 6:50. Ela ainda teria alguns minutos antes das aulas daquela segunda-feira começarem. Então foi o encontro de suas melhores amigas dentro da universidade. Em um concurso de beleza entre elas, Elina venceria facilmente, com seus belíssimos cabelos longos e rosto delicado, comprido, nariz pequeno e olhos azuis, brilhantes como o céu da manhã. O dorso magro, escondido por camisa social e terninho, e as pernas, por saia abaixo do joelho, faziam de questão de destacar bumbum e seios, suficientemente preenchendo a vestimenta, o que indicava a seus admiradores que não só o rosto seria magnífico. Mariana talvez fosse a que mais competia com ela nesses atributos. Cabelos cor de bronze, vastos e ondulados, pouco abaixo dos ombros fortes, olhos negros, nariz e lábios arrebitados, completando a pintura do seu rosto ovular. Mariana, entretanto, embora tão magra quanto Elina, perdia nos quesitos adicionais, sem mencionar que suas roupas não davam a magia do querer descobri-lo. Enfim, continua, mas gostei da sua estética, ela vai fazendo com que a gente imagine a cena, a pessoa, você vai descrevendo a pessoa, a gente vai imaginando a pessoa. Eu sou de uma escola, né, literária, que é aquele que eu não gosto de ficar descrição, narração. Eu gosto de colocar a descrição junto com a narração. É muito mais gostoso e prazeroso quando você lê um texto, assim, que a descrição é feita enquanto você vai vendo a ambientação. A coisa mais chata quando você pega, por exemplo, um texto, aquele naturalismo, que a pessoa fica meia hora escrevendo um ambiente, narração nenhuma. Ninguém tem paciência. Hoje em dia ninguém mais tem paciência para isso. Então você tem que fazer tudo junto. Quem que é dos grandes escritores que tem essa estética de narrativa, de construção? Olha, essa estética de construção é uma estética antiga, né? Então você vai encontrar nos autores clássicos. Machado fazia bastante isso. Mas os naturalistas, como a Luiz Azevedo mesmo, no Cortiço, ele fica acho que umas 2 páginas só escrevendo como é o Cortiço. Sem narrativa nenhuma, só escrevendo casas, ambientes, as pessoas que estão ali. Talvez é para dar o elemento para a pessoa depois construir a história. Gente, eu gosto muito da estética do Gustave Flaubert. Você já leu? Não cheguei a ler o Flaubert, mas... Você vai ver que é delicioso também. Parece. Tá, eu li muito na minha vida, pessoal. Isso salvou o meu futuro, o meu destino. Porque meus pais não estudaram. Minha mãe, ela aprendeu a falar português com 7 anos, porque se comunicavam muito em alemão. Aí quando ela foi para a escola, só pôde estudar até a 4ª série, porque aprendia o básico e depois voltava para casa para ajudar na roça. Morava na roça. Meu pai, muito inteligente, talentoso, tocava violão. Meu pai trabalhou em circo também, certo? Atirador de facas, tocava violão, palhaço. Meu pai era bonito. Depois ele acabou indo para o campo também, para a lavoura. Essa vida de artista não é fácil. Não é fácil, nossa. Aí ele foi trabalhar como produtor, né? E, enfim, depois teve... Meu pai viveu pouco e muito. Meu pai foi caminhoneiro, meu pai foi garimpeiro, enfim, de tudo um pouco, comerciante, que ele vivia buscando. E morreu muito jovem. Mas, enfim, eu acredito que se eles dois tivessem tido a oportunidade de estudar, seria muito diferente o futuro deles. Sim. E eu, apesar de aluna de escola pública, eu tenho TDAH, então hoje eu descobri, antigamente ninguém sabia, era sempre irresponsável que não passava em matemática, não aprendia porque era preguiçosa, etc e tal. Mas, enfim, os livros salvaram a minha vida. Porque eu fui trabalhar numa biblioteca
Eu comecei a trabalhar com 12 anos na prefeitura de Jucimeira, um abraço para Jucimeira. E eu fui trabalhar nessa biblioteca e não existia telefone, telefone fixo a biblioteca não tinha computador. Então, desde aquela época as pessoas já não gostavam tanto de ler. Iam para a biblioteca fazer pesquisa. Eu lia para passar o tempo, de 7 às 11 e da 1 às 5. Então, eu já tinha lá uns 16 anos. Na verdade, com 15 eu fui para a biblioteca. Aí você fala, como que você podia trabalhar? Antigamente podia, pessoal. O dia que eu fiz 14 anos, minha carteira foi assinada. Aí com 15 eu fui para a biblioteca, 16 teve um concurso público, eu passei. Aos 16 anos, um concurso público, auxiliar de biblioteconomia. Fiz o curso no Palácio da Instrução em Cuiabá, uma bibliotecária. E aí esse era meu trabalho, catalogar os livros que chegavam, né, entregar os livros, selecionar quando alguém precisasse fazer uma pesquisa, ou pegar livro, devolver livro, mas eu lia. Então, sem querer, os livros salvaram a minha vida. Literalmente, né? Literalmente. Porque a profissão de bibliotecário é maravilhosa, gente. Devia ser mais incentivada também, né? Devia a leitura também, pessoal, porque a leitura, ela te traz conhecimento mesmo, para que você possa construir tudo na sua vida, desde um texto até a sua própria vida, né? Mas deixa, antes de falar mais sobre esse livro, que é o quarto livro cristiano, vamos falar aqui da nossa receita. Você já fez muita receita quando morava sozinho? Eu fazia muito quando eu era deixado sozinho. Ah, é? Como é essa história? Por exemplo, meus pais saíam e ficava eu sozinho em casa. Para não cozinhar toda aquela parafernália de arroz, feijão, eu só esquentava o arroz e feijão que tinha e eu falava, mistura, o que eu vou fazer? Já sei, tem farinha. Farofa esquecida. Eu sempre gostava de farinha, né? Opa, beleza. Pegava o que tinha de carne, né? Fazia o picadinho lá, pegava os temperos. Aqui eu peguei o tempero mais especial, mas geralmente não é nem tempero, era só aquele sal temporário, colocava no meio lá e vamos embora. Então, aqui eu trouxe especialmente, então eu trouxe 2 tipos de cebola, né? A cebola clássica e a cebolinha verde, que é um clássico, né? Essa é maravilhosa. Eu adoro. Aí farinha. E eu trouxe como carne, né? Eu trouxe mortadela. Mortadela, isso mesmo. E agora ovos, 2. E o ovo, que o ovo é clássico, né? A farofa, né? Se tiver ovo, a farofa não pega aquele... A farinha fica só a farinha, não gruda, né? Então o ovo serve para juntar a farinha com os ingredientes. Olha, eu já comi muita mortadela também, até frita, principalmente quando a gente mora num sítio. Tudo tem que ser acondicionado e de uma maneira que não estrague. Então, como não tinha energia elétrica, né, quando eu era criança, tinha muita mortadela, carne na lata, carne seca, salame, que não estragava. E aí a gente ia fazendo. Então, a mortadela, mas farofa de mortadela eu ainda não tinha comido não, deve ser bom. É bom. Então vamos fazer. Fazer? Vamos fazer. Você consegue falar e fazer ou você tem que falar e depois fazer? Eu consigo. Olha, gente, hoje eu trouxe 2 homens nesse programa, tá? Nosso querido professor Hugo, que está ali, e ele é psicoterapeuta também, tá? Vai lá, daqui a pouquinho ele vai falar comigo sobre adolescência e outras coisas. E o professor Cristiano. Professor, você dá aula em escola pública? Nesse mês agora eu estou no Ramon Seixas Marques. É uma escola que chama Escola Plena, pessoal. Uma escola maravilhosa que é integral, certo? Integral. Maravilhosa. Inclusive, vamos falar sobre isso também, porque todos os anos eu ajudava a escola a preencher vagas. Estava lá gritando, venham, venham, porque as pessoas pedem, escola integral. Mas quando esbarra no adolescente, ele não quer. Não quer. É uma prisão, cara. Ele acha que é uma prisão. Então, eu tentei fazer isso com pessoas amigas, filhos de amigos, até parentes, tá? Eu estava ali achando que eu ia oferecer um mundo para a pessoa, um futuro, e eu adolescente, que eu falo aborrecente, gritando que não queria. Parecia que estava indo para a morte na escola integral. E é uma pena, né, Cristiano? É uma pena. Porque a escola integral oferece um aprendizado extremamente diferenciado. Inclusive, era um sonho meu estudar na escola integral. Eu gostaria de ter feito minha infância toda na escola, o dia todo na escola. Pois é.
Não Que tive esse prazer, mas agora tenho o prazer, pelo menos nesse mês, de estar trabalhando na... Que bom. Agora, vamos lá, você vai precisar, eu já liguei pra você, tá? Vou Se você colocar, ó. quiser... Gente, aqui, ó, é só um pouquinho mesmo de óleo, tá? Bom, se você gosta de óleo, você põe mais, mas eu... E eu adorei a originalidade da sua receita. Porque quando eu convido as pessoas para vir aqui, é uma história com comida. As pessoas ficam com medo e querendo trazer receitas maravilhosas e receitas caras. Pode pôr ali. E eu falo, gente, Onde eu vamos... posso conseguir uma concha? Desculpa. Aqui, nós temos que criar histórias, tá? E receitas que todo mundo tem em casa para fazer, né? Nós somos simples. Nem todo mundo tem essa vida glamurosa que as pessoas vendem o tempo todo, sabe? Então é isso. Olha, eu vi um vídeo, eu até compartilhei, que ele fala também, eu quero falar com você, minha irmã, hoje, que muitas vezes se questionou se você é boa pessoa ou não. E que dentro da sua cabeça você sabe que você é uma boa pessoa. E que você faz de tudo para o outro, mas muitas vezes você não consegue chegar ao coração do outro. Quando você faz algo genuinamente bom e de coração e puro, e quando você vê, as pessoas não receberam dessa forma. E de repente você acaba se questionando se você realmente é uma boa pessoa. Então eu quero dizer para você hoje que às vezes é justamente por você ser uma boa pessoa, você incomoda. Quem acorda cedo e está animado de madrugada, ele incomoda aquela outra pessoa que não quer ter essa responsabilidade, que não quer fazer isso. Você sem querer, você coloca no outro uma responsabilidade, tá? Que ele não gosta, porque tira ele da zona de conforto dele. Então, as pessoas se incomodam com a bondade genuína, com o amor, com a caridade. Elas se incomodam porque as pessoas não querem muitas vezes fazer aquilo, porque demanda um esforço que elas não querem. Então, quando você faz, você acaba criando raiva nessas pessoas, simplesmente porque elas não querem fazer. E o fato de você fazer e de você ser, tá, cria essa coisa de resistência das pessoas, certo? Então, continue fazendo, continue sendo você, apesar de tudo. Tá? Continue acreditando nos seus sonhos, vai buscar, porque o sucesso também, ele depende de constância, tá? Então, às vezes você está fazendo algo e não está conseguindo rentabilização, que é uma das coisas que as pessoas atribuem a sucesso, e realmente o mundo cobra isso, certo? E você ali, dentro das suas crenças, você quer fazer sucesso do jeito que você acredita que é o correto, e não tudo por likes. Então, esse é um exemplo do Cristiano, ele está no 4º livro. E detalhe, hoje está muito mais fácil buscar dinheiro para projetos culturais ou algo que envolva a cultura. Porém, o Cristiano, ele fez os livros dele do bolso dele. Isso não é fácil, porque eu vejo aqui, Cristiano, que tem uma qualidade muito grande, certo? O seu livro. E que não deve ter sido barato. Esse aí, no caso, eu consegui uma impressão por demanda, né? Então eu não gastei muito, mas os anteriores foram muito caros. Por isso que eu resolvi fazer por conta. Eu diagramei, eu fiz a capa. Você desenhou? Não, a desenho é do Douglas. Douglas meu companheiro. Que inclusive ele esteve comigo no lançamento, né, lá. Podem acompanhar nas minhas redes sociais, vocês podem acompanhar, que vocês vão encontrar lá nós dois, dando autógrafos e fazendo algumas leituras dramáticas lá também, nós participamos, tudo no sábado. Que legal. Agora. Olha, tá aqui, às vezes olhamos para trás em busca de algo em nossas vidas que possa nos fazer sermos lembrados pelas próximas gerações. Nem sempre encontramos. Mesmo assim, usamos o tempo que nos resta para construirmos este algo. Alguns de nós, entretanto, não têm esta chance. A vida passa tão rápido que nem sempre a percebemos. E mesmo quando conseguimos, muitas vezes já é tarde para fazer qualquer coisa. Sim, você, eu, a maioria de nós, temos uma vida inesquecível como as desse livro.
Mas calma, não pense que as vidas encontradas aqui são esquecidas porque não são importantes. Elas são esquecidas porque você ainda não as conheceu. Abra o livro e veja quanto elas podem ajudar você, como tornar a sua inesquecível. Eu sempre digo que todas as pessoas têm uma história interessante. E é isso que eu gosto de passar aqui no programa. Que é uma inspiração para quem está em casa, que tem vontade, mas às vezes acha tão distante, não acredita no sonho, não dá o primeiro passo, sabe? Então é muito inspirador ter você aqui hoje. Muito obrigado. Viu? Então, vamos lá. Você tosta aqui ela... Aí você vai... A carne é de sua preferência, tá? Você pode trocar a carne por... Eu adorei com mortadela. Mortadela, você adorou? Adorei. Mas você pode colocar frango, pode colocar porco, gado, o que você quiser escolher. Às vezes eu fazia com bife. Com bife. Se um bife que sobrou lá depois, você corta o bife em picadinhos e você dá uma reesquentada nele e você faz a farofa com o bife também. Olha só, hoje o professor Cristiano está dando aula no ensino fundamental. Mas você já deu aula no ensino médio. Sim, já dei aula no ensino médio. Tudo é um encantador, porque se você é professor, é porque você ama o que você escolheu fazer. Porque não tem outra explicação para ser professor nesse país hoje, não é? Verdade. É revoltante, né? Como as pessoas não valorizam o professor financeiramente, eu digo as estruturas políticas mesmo. Sim, é mais uma questão assim de falta de estrutura na própria escola para você trabalhar, né? Sim, eu vejo quando as pessoas são diretores de escola, vocês não sabem aí, mas ser diretor de escola pública implica em ser um empreendedor também. Você tem que fazer rifa, eventos, almoços, muitas vezes para consertar a escola, para consertar... essa é a verdade, não é? Sim. Então não é só você ser um gestor e resolver questões... de políticas públicas educacionais, questões de funcionamento dentro da escola e fazer a sua parte. Você tem que também gerir e buscar renda, buscar recursos, sozinho. E a pior nisso é que você está gerindo dinheiro de outra pessoa, né? Que é no caso do próprio aluno ali, por ele, muitas vezes nem o próprio aluno te reconhece. Exatamente. Você faz isso por ele. Exatamente, gente, eu tenho muitas amigas diretoras, tá? Elas têm que fazer rifa, às vezes, para pintar o muro, para fazer a calçada da escola. Isso é revoltante, todo mundo sabe que funciona assim. Todo mundo sabe que funciona assim. Né? Nós deveríamos ter uma atenção maior. Às vezes, queima um ar-condicionado, não tem dinheiro para arrumar. O diretor de escola tem que ficar fazendo rifa para arrumar, sabe? Essa é a verdadeira verdade. Mas, enfim... Hoje o Cristiano é professor, tá? E escritor. Inclusive ele lançou esse livro no sábado, né? Isso. No sábado. Esse é o 4º livro. E o primeiro livro, você tinha quantos anos quando escreveu? Eu comecei a escrever ele com 17. Com 17? 17. Mas daí eu comecei a escrever num caderno, caderno de espiralada, de 4 matérias, comecei a escrever. Terminei de escrever ele, eu estava com 19, mais ou menos, uns 2 anos para escrever. Aí foi com o ano que eu comecei a trabalhar com professor. Com professor. Aí que eu peguei e fiz. Peguei umas alunas, contratei elas digitaram para mim o livro. Porque eu não estava conseguindo. Eu sou muito crítico no que eu escrevo. Eu estava mudando tudo que eu estava escrevendo e não saía nada. Eu não conseguia digitar uma folha do caderno sem ter mudado tudo. E aí você falou, peraí, eu estou reescrevendo esse livro. Aí eu falei. E aí eu posso tirar a essência dele, porque quando eu escrevi eu estava naquele clima. Aí eu peguei, contratei elas digitaram para mim. Aí depois de digitado eu trabalhei ele por mais, deixa eu me ver, não vou falar o ano para entregar a idade, mas peraí. Você é novinho ainda, professor. Só pareço novinho. Você é novinho. Então, 2002 elas digitaram, eu fui lançado em 2009. Então foram mais 7 anos. Meu Deus, mas ele tem essa cara de novinho, mas em 2002 ele já escrevia. Nós temos que descobrir o que ele come. Eu acho que mortadela é a fonte da juventude, gente. Olha aí, agora você vai jogar o ovo. Isso é um famoso mexidão do Cristiano. Ó, aqui eu fiz o mexidão, olha como é que fica bonito. Ó, nossa senhora, bonito demais. Você pode colocar outros ingredientes também, você pode colocar, eu não gosto de pimentão, você pode colocar pimentão, pode colocar, que mais que dá cor?
E na cozinha, na sua casa, quem cozinha? Atualmente eu moro com meus pais. Ah, é? Tive que voltar para casa por N motivos, né? Nessa vida de pobre, você tem que fazer uma coisa, economizar. Então, depois de eu ter trabalhado um tempo em Campo Novo, eu morei a vida toda na São Jorge, Distrito de São Jorge. Posso quebrar o ovo pra você? Pode. Pode aí, pode colocar se quiser também. Eu vou quebrar pra você, tá? Eu vou Aí, quebrar um em cada um, porque eu sou tão sortuda que é capaz do segundo não tá bom. Sempre acontece a lei de Murphy comigo. Se tiver como dar errado, dará da pior maneira possível. Aí, em 2000, comecei a trabalhar em 2002 no Distrito de São Jorge, fui sair... mexe ou não? Pode colocar. Você mexe ou você coloca inteiro assim? Coloca inteiro. E... Você põe sal ou não? Olha, o sal eu não gosto muito de colocar sal, porque a mortandela já é salgada, né? Ah, tá bom. Mas se você for colocar, por exemplo, uma carne que não esteja salgada, é bom você dar uma salgadinha. Mas se você gostar um pouquinho... Não, a comida é sua. A comida é sua, não, professor. Mas eu tô vou comer, cozinhando. mas você que é o cozinheiro aqui hoje. Eu tô cozinhando pra você, então... Eu só quebrei o ovo para te ajudar. Hein, professor, como é que você fez para arrumar dinheiro para publicar seu primeiro livro? Porque não é fácil. Tem gente que está em casa, eu quero falar com você, minha amiga, dona de casa, que quer escrever, que quer publicar algo, que você pode. Tudo que você quiser, você pode. Hoje existem faculdades EAD, certo? E tira esse preconceito contra o ensino à distância. Porque eu fiz 2 faculdades, uma presencial e uma EAD. E se você perguntar para mim qual eu aproveitei mais e eu gostei mais, eu vou dizer que para o meu caso foi a EAD. Porque eu já tinha mais idade, eu não tinha mais paciência para ficar ouvindo, professora, aquelas coisas de segunda série, sabe? De verdade, eu tenho um TDAH, eu quero as coisas rápidas no meu tempo e eu não tinha paciência para aquilo tudo. Então era muito truncado para mim, eu tenho problema com barulho e eu gostei mais de EAD. E a pandemia, ela virou essa chave, porque do mundo digital. Então não tenha preconceito, tá? Contra aprender em casa, sozinha. Você e a internet. O que eu quero dizer, hoje existem faculdades a partir de R$ 99,90, sabia, né? Sim. Então, se você tem sonho, minha amiga, por que você não entra na internet? Aí eu não vou falar ainda nenhuma, porque não estão me pagando. Se tivesse, eu colocava uma mulherada desse estado inteiro para estudar, entendeu? Onde você estiver, porque tudo que você sonhar, você consegue. Veja bem, o professor Cristiano é filho de uma mãe dona de casa, né? Isso. E o pai motorista. E o Cristiano, ele estudou, fez faculdade, escritor, tá? Mas a vida dele não é fácil. Eu conheço vários escritores consagrados, eu tive o prazer de conhecer pessoalmente a Ana Maria Machado, eu tive o prazer de conhecer o Pedro Bandeira, que é o maior escritor de livros infantis juvenil desse país. Eles chegaram lá, né? Eles conseguem ter outra vida hoje, já conseguiram encontrar o seu espaço. E nessa vida digital hoje, onde as pessoas estão rasas, estão gostando só de coisas superficiais, ser escritor é um desafio maior ainda, tá? Maior ainda, o que é muito triste. Porque um livro, a gente se aprofunda, curte aquela história, tem um tempo. Então, eu agradeço muito a Deus por ter tido essa oportunidade de ter um tempo só para os livros, o que sem eu saber salvou a minha vida, o meu futuro. Porque eu não tinha muita esperança, tá? De onde o meio que eu estava, de onde eu vim, de poder fazer uma faculdade, porque não era do meu meio, entendeu? Então eu sou uma pessoa que acabou, como que eu vou, furando a bolha, sabe? Por conta de algo que eu não busquei, na verdade, eu fui encontrada. Mas eu tenho absoluta certeza que os livros salvaram o meu futuro, lá na biblioteca de Jucimeira. Então me conta como que você escreveu o primeiro livro e como você arrumou dinheiro para publicar. Olha, foi o meu trabalho de professor que ajudou eu a publicar. Você ficou guardando dinheiro? Sim. No ano que eu comecei a trabalhar, 2002, era diferente. A gente não recebia, o professor não recebia quase nada.
Nesse primeiro ano eu passei, eu acho que eu ganhei uns 1.400. Não, No ano inteiro? R$800. No ano inteiro? O ano inteiro. R$800 naquela época dava pra fazer alguma coisinha ainda. Uhum. Em 2002. 2002. Gente. Aí foi onde eu fui juntando dinheiro. Consegui dinheiro em 2009 para publicar. Nossa, 7 anos depois? 7 anos depois, juntando dinheiro, consegui publicar o primeiro livro. E você guardava todo o salário do mês ou você tirava quantos por cento desse valor do salário para guardar para publicar o livro? Olha, quando eu conseguia guardar. Por quê? Nesse período, muito tempo, o meu pai ficava desempregado ou empregado. Empregado ou desempregado. Então, a maior parte do meu dinheiro ia para dentro de casa, fazer as compras da casa. Teve um ano que eu sustentei a casa com R$90. E você guardava o resto? Guardava o resto. Sim. E você nessa época deixou de comprar roupa, essas coisas? Você não era uma pessoa ligada a baladas, roupa nova, tênis da moda? O que é isso, comprar roupa nova, tênis novo, essas coisas? Não tinha... Não havia esse negócio de você pensar, ou você comia ou você vestia. Mas mesmo assim você optou também para guardar parte do dinheiro para publicar o teu livro e demorou 7 anos para publicá-lo, guardando dinheiro. Guardando dinheiro. Isso quando a maior parte não. Porque a maior parte você tem que tirar, você guardou, você tem que tirar porque você está sem dinheiro. Você tem que pegar aquele Dava que você dor no guardou, coração quando você ia lá tirar o dinheiro? Tinha que pegar o dinheiro e colocar o dinheiro em casa porque estava sem condições, sem nada para comer. Gente, mas olha que história linda e inspiradora nessa manhã de segunda-feira, certo? Não desista dos seus sonhos, não desista, certo? Eu acredito que os grandes escritores também passaram por isso. Mas antes, eles tinham um protagonismo dentro da escola. Hoje a gente tem os tablets, tem as telas também. E, infelizmente, os livros competem. Infelizmente, as pessoas estão rasas, sabem um pouco de tudo e muito sobre nada. O jovem gosta de ver, por exemplo, a gente tira pelas amostras do comportamento na internet. Ele gosta de ver fotos com algumas informações resumidas. Eu tenho amigos de todas as idades, sabe? Então, às vezes eu pergunto, eu vejo uma postagem, aí eu pergunto, e aí, mas como é que foi e tal? Ah, só sei isso. Quer dizer, as notícias de hoje também são só isso, é uma frase, pronto, e depois as pessoas saem construindo a história dos outros em cima do que elas acharam que é. Então, assim, como é que você vê o futuro do livro? Olha, eu acho que o livro, ele não é igual o Fahrenheit, né? O Fahrenheit é uma história que conta sobre a sociedade futura que queima os livros. Encontrar eles encontram onde queimam. Eu não acho que vai chegar a tanto, mas estamos nesse caminho. A questão das pessoas estarem esquecendo dos livros também, né? Estarem preferindo a outras coisas, qualquer outro tipo de negócio em vez de uma leitura. Mas eu acho que o livro não vai chegar a ser queimado, mas vai ser a deixar esquecido em algum ponto. Vai se tornar parte do meu livro, no caso, das vidas esquecidas. Pois é, eu vou ter que fazer o intervalo, mas eu quero falar para vocês o seguinte. Olha, tudo que também tem pouco é raro. Eu quero falar para você também hoje, mães que estão em casa, estimulem a leitura. Mesmo que vocês não sejam leitoras, tenham essa responsabilidade. Como é que você faz isso? Contando uma história antes de dormir, lendo uma história, porque você estimula a criação. Então, quando a criança está escutando uma história, ela está ouvindo e ela está imaginando. Por que que hoje as pessoas estão tão propensas ao efeito manada? Por quê? Porque você não entende, mas você é comandado por tudo que você põe aqui. Isto é ciência, tá? A neurociência explica. A neurociência explica. Só 5% das decisões que nós tomamos são conscientes. Todas as outras são frutos do nosso cérebro, que ele é programado, nós nascemos programados para sempre achar o caminho mais fácil, para que nós gastemos pouca energia. Isso é neurobiológico. E aí o que acontece? Quando você só tem coisas rasas dentro de sua cabeça, você é um cidadão que não consegue se desenvolver, se destacar, porque você sempre está sendo comandado por alguém.
por algo, pelas coisas que você colocou aqui dentro. Porque 95% das ações que você toma são inconscientes. 5% são conscientes. Então, todo o resto, ele está acontecendo, o seu cérebro está comandando você de acordo com o que você programou aqui dentro. E as pessoas que não têm profundidade de criar, de imaginar, de desenvolver essa parte, elas não conseguem tomar decisões. Elas são comandadas. Por isso que a maioria das pessoas é comandada por tudo. Ela precisa ter o tênis da moda, a camisa da moda para ser aceito, porque é a teoria de bando. E ela vai sempre correndo, ela não consegue tomar suas próprias decisões, ir contra o sistema, às vezes, não ser aquele robozinho, sabe? Aquele outdoor, ela anda cheia de marcas, cheia de coisas para ser aceita nos grupos, não consegue ser uma pessoa que faz disrupturas com o sistema, porque vocês não pensam. Então o livro ensina a pensar. Mães, como estimular a leitura? Começar a contar historinha antes de dormir, certo? Que as crianças vão imaginando. E gibi, criança gosta de gibi, criança gosta de coisas mais lúdicas. Eu sempre digo que não é possível que alguém não goste de ler. A pessoa não achou o assunto que lhe interessa, né? Não é possível, porque se eu achar algo que me interessa, eu vou até o fim e eu devoro, porque aquilo me interessa. Então eu acho que vocês em casa, mamães, vamos fazer isso, que o seu filho vai conseguir ser uma pessoa que persiste, que faz o novo, porque mesmo se o livro hoje ele não está ocupando o lugar que ele merece, mas você está navegando pelos oceanos azuis, que nos vermelhos, gente fazendo dancinha no TikTok e palhaçada, que a gente está com um humor tão chulo que dá vergonha. Sim. Tipo agora com a morte do tio Paulo, todo mundo, sabe, faz humor com umas coisas doentias. Então, se você quer criar um ser humano profundo, estimule a leitura. Eu vou para o intervalo, mas eu volto com a farofa dele e outros assuntos interessantes. Mães que têm filhos adolescentes, como lidar com eles? Daqui a pouquinho eu vou falar com um psicoterapeuta, que é o professor Hugo. Um minutinho. De volta com Manhã com Sabor. Manhã com Sabor de hoje tem uma farofa gostosa aqui e livros, tá? Vidas Esquecidas, ilustrações Douglas Dust e o escritor Cristiano José Pinto, que é formado em letras, é professor de língua portuguesa e é historiador também, tá? E aí eu li aqui que apesar de cético, você sempre está em busca da verdade. O que você quis dizer com isso, apesar de cético? No que você não acredita? Na verdade, eu gosto de falar que eu sou um duvidador. Eu gosto de estar sempre buscando a verdade. O que é buscar a verdade? É você estar sempre perguntando, questionando o que você está vendo. Não acreditar em tudo que eu estou vendo, não acreditar em tudo que eu estou ouvindo, estar sempre buscando. Então eu sou aquele cara que gosta de buscar a verdade. Eu não gosto de receber a verdade, eu vou atrás dela. Não receber como verdade, né? Aquilo que todo mundo está dizendo. É o que eu falei, a teoria de bando. É bem mais fácil você seguir o que todo mundo está fazendo, sabe? É zona de conforto, a lei do menor esforço. Você acha que se todo mundo está fazendo é porque é bom. E nem sempre é assim, tá? Nem sempre é assim. Então, as pessoas fazem o que é mais fácil. Hoje, infelizmente, nós estamos vendo pessoas que não têm caráter, e como o homem é produto do meio. Por isso que eu digo para você que o dia que as pessoas entenderem essa questão do cérebro comandar 95% das atitudes que você toma inconscientemente, elas vão entender por que elas têm que viver com pessoas melhores, estar em meios mais saudáveis, entendeu? Por quê? Porque é mais fácil. O cérebro vai fazer sempre o mais fácil. Se eu chegar aqui, ó, se tiver um pote aqui nessa altura, a probabilidade de escolher o pote que está na altura dos meus olhos é enorme, porque essa aqui dá mais trabalho. E como o cérebro, ele toma 95% das decisões sem o seu conhecimento, como que eu vou te falar, consciente, coisas que você pôs dentro, é igual a inteligência artificial, a melhor maneira de explicar isso. A inteligência artificial colocaram informações lá dentro, né? Sim.
Aí você manda escrever um texto, ela escreve com o que colocaram lá dentro. E é assim que a gente é. Então, se você é uma pessoa que você não questiona, não se aprofunda, não duvida, não busca, você vai ser boiada. Você vai seguir o tempo todo o que os outros estão dizendo. E isso é ruim. Isso é muito ruim. Porque, infelizmente, o mal é mais fácil. Não é? É muito mais fácil. Com certeza. Então, assim, eu falei, eu rasguei minhas poesias que eu te falei, porque eu era a escritora, assim, da turma. Todo mundo precisava escrever uma carta para alguém, sim, eu sou da época da carta, vinha para mim. Um poema, uma declaração para alguém, vinha para mim. Eu escrevi inúmeros, e escrevia muito, mas depois eu comecei a ser debochada por ser emocionada. Eu rasguei tudo, eu acredito que tem uma mala, sabe daquelas malas antigas, que era meio de um papelão duro assim, Sim. que o povo guardava, tinha essas maletas. Eu acho que tem uma na minha mãe com documentos que deva ter alguma coisa ainda que eu não rasguei. Por favor, recupere e publique. Como que eu vou recuperar? Rasguei tudo. E depois eu fui tão convencida que eu era uma emocionada, idiota, que eu fiquei com vergonha de ser emocionada. Porque eu sou emocionada, eu choro vendo desenho animado, vendo filme. Também choro. Eu choro, eu me emociono. Eu gosto, sim, de músicas românticas. Eu gosto. Mas todo mundo fala que a gente é, a maioria das pessoas, né? Ah, fulano é um bobo emocionado, não é? Sim. Então, mas você não deixou ninguém falar isso. Você foi fazer o que você queria fazer. Sim. A minha vontade de escrever, minha vontade de ser mais como eu foi mais forte do que as pessoas em volta. Mas as pessoas em volta, elas têm essa mania de querer taxar você, querer diminuir você. Elas têm esse poder. Sim. E às vezes você começa a se questionar, será que eu sou mesmo uma pessoa ruim? Será que eu sou mesmo essa pessoa boba? E não é fácil lidar com isso, porque a gente precisa e busca, é do ser humano buscar a aprovação das pessoas, não é? Esses últimos dias mesmo, Deixa eu pegar aqui, vou arrumar na mesa. já parei no travesseiro assim, tá chorando, porque tá dizendo será que eu fiz uma boa coisa, tá lançando mais um livro? Por que eu tô lançando mais um livro, gente? Porque ninguém tá lendo. Sabe aquele medo de você estar fazendo algo inútil? Inútil, sim, mas é sobre isso que eu queria falar. Quem que é seu escritor brasileiro preferido? Deixa eu buscar aqui. Brasileiro preferido? Ou brasileiro, ou pode ser... Olha, brasileiro preferido assim é o André Bianco. Eu não Foi conheço. o cara que me fez apaixonar pela literatura fantástica. Ele escreve sobre vampiros, monstros, histórias de terror. E o primeiro livro que você escreveu foi sobre o quê? A fantasia. Como é o nome? Eu batizei de O Mago Crazy. Você se inspirava, você assistia desenho, alguma coisa? Ou foi Ele- tudo fruto da sua imaginação? Ele é uma inspiração dentro de Dragon Ball Z Aham. e alguns filmes da época, né? Tava na época de Matrix, aqueles filmes mais Sim. de ficção científica, então ele é bastante voltado nisso. No primeiro livro tem Viagem no Tempo, tem magos, tem um monte de coisa assim, né? É mais voltado nesse adolescente, você acha? mundo. É um público mais adolescente. E o segundo livro? O segundo livro é um conto que eu estendi também em ficção científica, que é um tipo Armagedon. Que é, o cara ele começa, a vida toda foi taxado, foi jogado, foi coisa. E ele foi acabar. Aí ele foi jogado fora da sociedade. Aí quando a sociedade precisou dele, ele apareceu, ele foi lá e conseguiu destruir um asteroide que ia acertar a Terra. Só que não conseguiu totalmente, né? E a Terra ficou meio a meio. Esse segundo. Esse é o segundo. E o terceiro? O terceiro é o Palavras Esquecidas, né, que é o meu primeiro livro de contos, onde eu reúno 10 histórias que eu já vim escrevendo desde a época. Palavras Esquecidas. Isso. E esse é a continuação, Vidas Esquecidas. Esquecidas. Esse aqui foi gestado durante a pandemia. Durante a pandemia. E, Me conta, esse aqui é um livro mais maduro seu? de certa forma, sim. É mais Tá. maduro porque é uma escrita depois que eu já trabalhei, a minha escrita. Eu fiz vários cursos nos últimos anos de aperfeiçoamento. Eu percebi que eu escrevia mal. Eu escrevia mal. Eu falei, não, eu tenho que melhorar isso. O que você achou que você escrevia mal? Ah, Na questão estética? Eu tenho uma grande dificuldade em descrição de ambientes e personagens. Mas eu achei que você descreve tão bem. Porque eu aprendi. Eu gostei muito. Isso é técnica? É técnica, isso.
olhe para mim, vocês de casa. Nada nessa vida é em vão. Ler vai fazer de você uma pessoa mais segura, diferente, uma pessoa que consegue pensar, que tem opinião, que não se deixa bater por todo esse bombardeio, né, de modinhas de como você deve ser para ser aceito. Você vai se tornar uma pessoa autêntica. Então, não tire isso dos seus filhos. Se você é uma pessoa que não gosta de ler, nem diga isso para ele, porque os filhos não fazem o que a gente fala, eles fazem o que a gente faz, certo? Então, leia histórias à noite. Se alguém não fez isso para você, faça, porque você vai estimular eles a buscarem, certo? E serem pessoas que não são, como que eu vou falar? Matrix. Porque sejam presos na Matrix, né? Porque vocês vão conseguir tomar suas próprias decisões e dizer, não, eu não vou concordar com isso, eu não quero ser assim. Você não vai ser uma pessoa modinha que tem que se pendurar tudo que os outros estão usando porque você é vazio e você só repete padrão. Não, você vai ser uma pessoa de personalidade e para isso é preciso ter coragem, porque o mundo não gosta, tá? O mundo está confortável, né, no meio deles. Então, uma pessoa que acorda cedo, uma pessoa que corre atrás, ela incomoda os outros simplesmente por isso, porque os outros vão falar, fulano está me provocando. Não é possível que ele seja assim, tão bonzinho, não é possível que ele seja essa pessoa boa, ele está me provocando, ele acorda cedo, quer que eu acorde também? Então, são coisas que basta você ser para incomodar, tem que ter muita coragem para ser de verdade, não é? Eu acordo às 5 da manhã todo dia para poder escrever. Como eu não trabalho só com literatura, né? Então eu sou obrigado a acordar cedo para escrever. Isso eu aprendi quando estava em Campo Novo. Eu ia trabalhar 7 horas para entrar no jornal. Aí eu falei, não, tem que escrever 1 hora, né? Você trabalhava no jornal? Trabalhava no jornal em Campo Novo. Você escrevia? Escrevia para o jornal local. Na época ele chamava Gazeta do Parecis. Olha só, temos aqui, Roberta, um colega. Olha só. Foi só 1 ano e 4 meses eu fiquei lá. Aí quando eu voltei pra cá, eu trabalhei na Gazeta, não, como é que era? Gazeta VIP, aqui também, por 3 meses. Aí a dona não gostou da minha escrita, que a minha escrita é essa escrita, né? Não é uma escrita voltada para revistas. E eu, lá em Campo Novo, escrevia para texto jornalístico tradicional. Aí cheguei aqui, era texto jornalístico mais voltado para o marketing, né? Eu não consegui me encaixar naquela época, ou talvez hoje eu conseguisse, mas naquela época eu não estava preparado. Aí eu voltei. Aí eu aprendi a acordar às 5 horas da manhã, todo dia. Eu também estou aprendendo. Eu já aprendi. E isso são umas coisas, às vezes, que incomodam. Eu rapidamente, quando algo muda, eu mudo junto, porque eu gosto tanto de viver, aproveitar a vida, que eu não quero perder tempo teimando com ela, você entende? Mudou, vambora, mudou, já era. Ah, mas era assim, já ficou no passado, agora é olhar pra frente. Porque eu não quero perder nada dessa vida, porque é muito bom viver, entendeu? Muito bom viver. E aproveitar tudo que a vida tem de bom, sabe? E tem muita coisa boa. Agora, que nós estamos com vergonha de ser emocionados, nós estamos, porque o mundo debocha da gente, que é sentimental, não é? Quer que a gente seja tecnicista, né? O Fordismo foi há tanto tempo e as pessoas querem que a gente continue sendo aquela pessoa que faz um pedacinho de cada coisa por vez. Pois é. Não a pessoa completa. Pois é, mas não é fácil. Seja quem você quer ser, entendeu? E aguente as consequências, porque as pessoas não gostam de quem não é padrão. Você incomoda simplesmente por isso. Simplesmente. Agora, olha só, gente. Vamos lá. Vamos provar a farofa. A farofa do nosso escritor. E como que as pessoas compram esse livro? Vidas Esquecidas. Você encontra ele na Amazon, que é o mais prático, né? E também você encontra ele pelo site da Wiclap. A Wiclap é uma plataforma de publicação de livros por demanda. Foi onde eu consegui publicar isso daí de forma mais barata para mim, sem custos adicionais, né? Mas por que eu consegui isso? Porque eu já tinha... O que, por exemplo, o que é custo adicional? Não tem ideia como é que você publica o livro. Tá, vou dar um basicozinho do meu curso de escrita criativa. Sim. Você tem um curso de escrita criativa? Sim, inclusive tem uma parceria com o Wagner, que é o bibliotecário municipal.
Ah, é? E como é que as pessoas podem participar? Olha, geralmente nós vamos montar uma turma, pretendemos montar uma turma em maio, né? Não temos certeza. Mas daí as pessoas, geralmente a gente lança o link pela própria biblioteca mesmo, a gente vai lá dar uma palestra. Hein, vocês têm o Instagram do professor Cristiano, do escritor Cristiano? Vocês têm? Coloca no ar aí para as pessoas que gostam de livro, que querem escrever, para que elas possam entrar em contato com ele, tá? Buscar os links para participar, tá? Olha, escrita criativa. Presta atenção numa coisa. Não adianta você negar a escrita. Se você quiser passar numa faculdade federal, uma faculdade estadual, como a Unemate, por exemplo, que é excelente, muito concorrida, você precisa ter um peso grande, tá? Em tudo. Na redação também. Eu tenho uma amiga que ela trabalha no Senai, e lá eles têm o curso do menor aprendiz. Então, quando o aluno chega para participar dessas vagas, ele tem que escrever uma redação básica sobre quem ele é. É triste, é deprimente. Eu conversei com ela, ela falou... Eu estou tão triste, as pessoas não conseguem escrever uma redação básica, um adolescente, de quem ele é, erros de português grotescos, sim, entendeu? Falta de conteúdo mesmo, as pessoas não encontram vocabulário, porque como elas não leem, não tem aqui no cérebro armazenado, elas não conhecem a diversidade de palavras, entendeu? Então não exercita também. Sim. Tá todo mundo no modo repetição. Sim, só sabe copiar, copia e cola. Copia e cola. Copia e cola. E eu fiquei bem preocupada com a inteligência artificial, tá? Porque eu tenho filho adolescente. E eu já peguei, tá? Eu vejo textos que a gente conhece a estética. Que eu falo, meu Deus, isso aqui foi escrito com inteligência artificial. Vou mostrar para vocês aqui. Chat GPT e várias outras, tá? Se tiver muito rebuscado, desconfia. Então, o que eu vejo, assim, que as pessoas que estão perdendo aquele encanto de historinha, sabe? Sim. Tudo muito técnico, muito técnico. Vamos lá. Olá, como posso ajudar hoje? Deixa eu ver o que eu posso perguntar. Pede para ela escrever uma história. Escreva uma história. Uma história sobre um programa de TV. Sobre um programa de TV. De culinária. De culinária. Em que o participante é um escritor. Em que o participante é um escritor. Se você quiser escrever também como é que é a apresentadora, você pode... Não, gostei. Gostei. Era uma vez um programa de TV, de culinária. Olha que enorme. Sim. Muito especial, chamado Sabores da Escrita. Neste programa, os participantes não eram chefes profissionais ou cozinheiros experientes, mas sim escritores talentosos e criativos. Cada episódio de Sabores da Escrita apresentava um escritor diferente, que trazia consigo suas histórias e inspirações para criar pratos deliciosos. O programa era apresentado por um chefe renomado que ajudava os escritores a transformarem suas ideias em receitas saborosas. Na estreia do programa, o participante era um escritor chamado Lucas. Ele era conhecido por suas histórias emocionantes e personagens cativantes. Cristiano, vou tirar o Lucas, tinha a habilidade de transmitir emoções através das palavras. E agora ele estava pronto para experimentar a culinária e trazer uma nova dimensão às suas criações. E continua, o Iá é bom escritor, tá? E agora, você vai ser uma pessoa que nem pensa mais para escrever? Aonde que nós vamos parar? Nós vamos ter só o primitivo? Gente, o primitivo que é o cultuado hoje. Ninguém cultua mais as emoções, tá? A alma, o espírito, a religiosidade, o talento, a música, as emoções, a poesia. Não, nós somos debochados, entendeu? E está todo mundo sendo controlado, essa é a verdade. Posso dar uma ressalva Pode. A respeito? Gente, o ChatGPT, apesar dele trazer uma história até bonitinha que ele trouxe ali para nós ali, ele tem as suas limitações. E a limitação dele é o quê? Ele repete e se você pedir para ele reescrever aquele texto, redundante, ele não consegue mais. Então ele conseguiu fazer aquele texto ali, mas se você pedir para ele trabalhar alguma coisa a mais em cima desse tema que ele fez, ele não consegue mais trabalhar. Você sabe que eu tenho medo, Cristiano? A história não desenvolve mais, a história E fica travada. Imagine os adolescentes fazendo isso, eles não vão nem ler, nem pensar mais. Não vão. O que vai ser? Porque hoje tudo que se cultua é o primitivo, sexualidade. Por exemplo, todo mundo sabe fazer sexo.
há milhões, bilhões de anos. Senão a humanidade não teria. Ah, porque a minha avó, meu avô não deixava a minha avó nem sentar perto do namorado. Mas você está aqui. Entendeu? Sim. Então, as pessoas estão cultuando tudo que é primitivo, que é o que a gente já sabe fazer. Sim. Você ouve uma música, é sobre isso. E assim, você não ouve mais uma... E não é necessário, né? Não, Não é necessário. não é necessário. Mas enfim, vamos provar. Ficou muito bom, hein, professor? Obrigado. Ó, um cafezinho. Fica bom com essa farofinha aqui. Você toma café? Não. Nunca aprendeu? Tentaram. Tentaram, mas não deu certo. Você toma chá. Meu avô era cafeicultor. Tentaram, mas não Você tinha que conseguiu. fazer serviço lá no cafezal? Na adolescência, sim. Porque quando eu nasci, Dá já tinha... tanta raiva do cafezal que não toma nem café. Quando eu nasci, o café já tinha defasado, tava acabando já no sítio. Aí eu não aprendi, mas meu avô insistia um pouquinho, ajudava ele com a pequena rocinha, uns 200 pés de café, mais ou menos. No finalzinho da era do café. Gente, olha só, quero agradecer muito a presença do Cristiano José Pinto. Ele é formado em letras e história, criador de palavras esquecidas, aquariano, embora cético, está em busca da verdade, aquela qual não se possa contestar. Talvez por isso, tornar-se escritor. Apaixonado por livros, histórias, pela magia das palavras, ele procura transmitir àquelas que escutam em sua mente palavras de outra realidade ou simplesmente fruto da sua imaginação. Apenas entende que elas precisam ser ditas, tá? Então está aqui, sigam o Cristiano, tá? E outro, que a história dele inspire você, que tudo que a gente quiser a gente consegue. E outra, quem sabe um dia eu vou dizer, eu entrevistei o Cristiano, esse escritor famoso, sabe? Referência. E não desista. Não viu? desistirei. Não desista. Não desistirei. Eu gostei muito de ver que você passou 7 anos guardando dinheiro para o seu primeiro livro. E antes de eu vou para o intervalo comercial, vou me despedir de você, tá? Porque eu tenho um psicoterapeuta ali. Obrigada, eu amei. Eu que agradeço. E a partir de hoje eu também serei, você não, que é gerundite. Serei eu mesmo. Não estou preocupada mais, de verdade. Por Não, favor, se inscrever, me chateia guarde. muito. Se inscrever, guarde. Eu vivia buscando aprovação. Eu vivo ainda, mas essa é uma coisa que eu acordei nessa segunda-feira disposta a mudar, certo? Antes de irmos, eu posso fazer Claro. quebrar o protocolo um pouquinho? Claro, não tem protocolo nenhum. Aqui eu não tenho protocolo, é tudo de verdade. Esse é o seu. Obrigada, muito obrigada. Depois Eu lerei. Depois eu dou uma dedicatória. Se você... Eu quero dedicatória. Quer fazer nesse que tá aberto? Não, esse já tá mais velhinho. Eu te dou um novinho, a gente abre ele. Ó, outra coisa, vou aproveitar e dar uma dica para geral. Quem pegou livro emprestado meu, devolva. Eu estou muito chateada. Sério. Os meus também, tá? Porque é o seguinte, eu sou uma pessoa extremamente generosa, não me atenho a muitas coisas que têm valor. Mas livro para mim não. Se você pegou um livro, eu estou magoada, ficarei magoada, estou chateada. Eu emprestei uma coleção inteira de Nelson Rodrigues para uma professora, inclusive, ela nunca me devolveu. Pronto, falei. E um monte de amigos, se eu começar a nominar aqui, eu vou ficar muito chateada. Eu estou chateada e é verdade. Eu acho que livro, primeiro, eu não vou emprestar mais. Certinho. Não vou emprestar mais. Pronto, falei, nem me peça. A outra coisa que eu quero dizer, então, para você... Quer falar pra você? Quero. Enquanto você autografa, eu vou finalizar pra gente com o intervalo. Quando eu mudei de rádio para TV, que não é nessa, que essa aqui é maravilhosa, eu trabalhei em outros lugares, eu não recebia. Sabe, era uma situação assim, eu passei 5 meses num lugar que eu só via a tal da requisição. Não é o caso dessa emissora maravilhosa que eu trabalho há 24 anos, certo? E a minha mãe falava pra mim assim, para com isso, sai daí, vai arrumar um emprego normal, vai arrumar um emprego de secretária, alguma coisa, porque você tem que me ajudar.
E eu só conseguia trazer, às vezes, para casa comida que pegava no lugar, quando tinha. O pessoal da mídia vai me entender. Vou lembrar mais uma vez, não é o caso dessa empresa maravilhosa que eu estou há 24 anos. Foi aqui que eu tive a oportunidade. E eu falava assim, não, mãe, não, alguém um dia vai ver o meu trabalho. E graças a Deus, hoje eu estou aqui falando para 3,5 milhões de habitantes, trabalhando com pessoas que eu assistia na televisão. Anderson Navarro, tá? O Pop, um beijo carinhoso. Eu olhava vocês como algo tão distante. Imagine onde eu ia acreditar que eu estaria aqui na TV Cidade Verde falando para todo mundo. Então não desista, persista. Se você tem um sonho, você acredita nele, persista. E outra, não deixe as pessoas dizer quem você é. Você sabe quem você é, tá? Aprenda cedo a dizer não, a exigir respeito, se respeitar, certo? E acredite nos seus sonhos. Tá aqui, eu ainda vou dizer, olha só, eu tenho um livro autografado do Cristiano José Pinto, gente, certo? E é isso, com certeza, Cristiano, você vai longe. E olha, gostei muito de conhecer, quero muito conhecer as pessoas das artes do Mato Grosso, porque a dona de casa que está aí também pode sonhar, ela também tem potencial para ser quem ela quiser, certo? E começar em qualquer momento da vida. Muito obrigada, viu? Muito respeito pelos livros e lerei. E lerei. Obrigada, Cristiano, mais uma vez. Tudo de bom para você, tá? Você de casa, nós vamos faturar e vamos voltar com um assunto muito interessante. Não saia daí. Manhã com Sabor está de volta, recebendo aqui uma pessoa por quem eu pessoalmente tenho muito apreço, tá? O professor Hugo. E o professor Hugo é psicoterapeuta também, tá, gente? Além de outras formações. Bom dia! Bom dia, Márcia. Muito obrigada. Dia. Que isso, o prazer é todo meu sempre estar aqui contigo. Te tirei lá da faculdade. Você está dando aula lá? Eu estou como coordenador pedagógico dos cursos EAD da Universidade aqui do E é psicoterapeuta também, né? E eu sou psicanalista clínico. Isso. É psicanalista clínico. Isso. O que o psicanalista faz? Bom, o psicanalista ele trabalha numa área específica, que é a psicanálise, né? Que é a linha freudiana. Eu fiz faculdade de psicologia até o 4º ano, que a gente fala que é a formação, né? Eu não fiz a formação de psicólogo, mas eu fiz o bacharelado em psicologia. E depois eu estudei pelo Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica. Então eu sou psicanalista clínico, mas não formado em psicologia. E qual que é a diferença? Então, a psicologia, ela tem vários ramos de trabalho. Ela é organizacional, é empresarial, ela tem várias linhas terapêuticas. Agora, a psicanálise clínica em si, não, ela tem a linha própria, que é a linha freudiana, né? Então, e o que ela diz, em tese? Ela diz, em tese, muita coisa que você disse aqui no programa, desde o começo você está batendo na tecla, que 95% das nossas atitudes, ela vem do nosso inconsciente. Isso hoje é comprovado, tá? Então, Freud, ele está endossado pela neurociência. Exatamente. A neurobiologia, certo? Eu tenho um professor que eu amo, que eu estudo neuromarketing continuamente, no instituto chamado Instituto Brasileiro de Neurociência. Conheço. Então, estuda neuroeconomia, neurobiologia, neuromarketing, e não é neurobobageira. Com toda certeza, eu conheço. Então, quando as mães da gente dizem assim, cuida com quem tu andas, diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és. Isso é bíblico, hein? É bíblico, e depois a ciência vem e confirma. E comprova, né? Porque eu mostrei ali inteligência artificial, com informações que foram jogadas dentro desse computador, que é esse cérebro que é a inteligência artificial, colocaram informações ali dentro e ele escreve textos, te responde coisas de acordo com isso. É a mesma coisa que acontece no nosso cérebro, né? Exatamente. Você é produto daquilo que você se capacita, né? Nós somos produtos do meio que nós vivemos. Então, aquilo que nós temos de conhecimento é aquilo que nós passamos. Se nós não sabemos nem falar, se nós não temos conteúdo, como que nós vamos nos comunicar?
Né? Já começa por aí, pela comunicação. Foi muito interessante, estava aqui acompanhando, né, o professor e a sua conversa ali, e já é uma psicanalista. Então, eu ainda tenho que trabalhar muito a mim mesma, porque sabendo disso, muitas vezes a gente se deixa atingir pelo meio, porque eu vi uma coisa que diz assim, às vezes a pessoa, ela não gosta de você, ou ela fala de você, por mais que você seja bondoso e o mais autêntico nas suas emoções, elas vão ter raiva, porque isso provoca as pessoas, entendeu? Provoca as pessoas que não querem mudar, que não querem fazer a mesma coisa, então elas se sentem provocadas por você, e basta isso. Eu vou dizer uma coisa muito interessante. Quando nós crescemos, muitas vezes quando nós olhamos para nossa mãe, ou para o nosso pai, ou para alguém da nossa família, e nós sentimos muitas vezes até mesmo uma certa raiva de situações, de coisas, de palavras, que a gente vê o nosso pai e a nossa mãe continuar fazendo, é porque muitas vezes nós praticamos aquilo inconscientemente. Você já parou para pensar? Às vezes eu me pego comendo um determinado jeito que a minha mãe faz aquilo. Eu falo, meu Deus, eu nunca gostei disso e estou fazendo. Exatamente. Né? Então é isso que nós estamos falando, que às vezes nós falamos de coisas e fazemos coisas do nosso inconsciente que nós não gostamos, mas nós fazemos. Por quê? Porque nós aprendemos. E às vezes a gente olha lá para o pai e para a mãe e quer criticar e quer brigar. E quando você vê, quando você menos espera, você está falando alto igual, você está xingando igual, você está brigando igual. Aí você fala, nossa, como eu estou parecido com a minha mãe. Né? E você acha que por que isso incomoda tanto? Porque muitas vezes te relembra e vai te remeter às críticas que você ouviu lá na sua primeira infância e na sua adolescência. Às vezes o pai ou a mãe, para nos educar, e daquela forma que ele tinha de educar muitas vezes, como foi a mim e com certeza como foi a ti também, não era uma forma em que meus pais tinham um manual de instrução como lidar comigo, principalmente como adolescente. Né? Então era na base muitas vezes do psicotapa, era às vezes na base do castigo, e palavras que eram ditas para mim ficaram no meu inconsciente, e hoje essas palavras, quando eu ouço ou quando eu me pego a dizê-las, me remete àqueles momentos e àquelas situações. Bom, nós continuamos sem manual de instrução, mas hoje nós temos um direcionamento. Vamos fazer um bate-bola aqui. Vamos, rapidinho. Tá. Ter ou não a senha do celular do adolescente? Sim, tenha. Tem, né? Eu tenho. E ele me dá numa boa. Só que aí passa de uma idade, aí eu solto eles, entendeu? Aí eu já não quero mais a senha do celular, porque eu acredito que eu vou estar invadindo o espaço. Como lidar com o adolescente que está rebelde, que se tranca no quarto, que não quer mais ser seu amigo? Como? Para começar, eu acredito muito que pai e mãe não é amigo, é pai e mãe, né? A gente tem que ser amigo dos nossos filhos, sim. Nós temos que saber o que se passa com os nossos filhos, sim. Mas a gente tem que ter consciência que ali você é o provedor de tudo, não só financeiro. Você é o provedor emocional, você é o provedor da inteligência, você é o provedor de uma vida futura daquela pessoa. Então, amigo é até o quanto eu posso ser útil para você e você ser útil para mim, de alguma forma. Porque uma amizade se acaba do dia para a noite se não for verdadeira, não é verdade? Muitas vezes a gente chama pessoas de amigo e, de repente, acontece um lance e acabou uma amizade que parecia que ia ser para sempre. E a amizade se acabou. Se acontece isso num amor, num relacionamento, imagine com amigos, né? Agora, com pai e mãe, não. Pai e mãe pode acontecer muitas coisas, mas nada vai cortar esse laço, né? De ser o seu pai e de ser a sua mãe. Então, portanto, nós temos que buscar ajuda para os nossos filhos. Nunca desistir deles. Não desista. Se essa situação está acontecendo, não desista. Não desista de conversar, não desista de insistir, de persistir para saber qual a verdadeira raiz disso. Porque muitas vezes os adolescentes se trancam no quarto e se fecham, é porque algo lá fora aconteceu que ele tem vergonha de dizer para um pai e para a mãe o que realmente aconteceu. E vem cá, mas eles ficam numa época da adolescência que eu falo que é a aborrecência, que se fosse... Tá, isso é uma força de expressão, tá? Não vão me cancelar, não. Fala é porque a gente já pegou amor, senão mandava devolver. Tem uma fase difícil que eles te confrontam, você não te culpam, né? E a gente fica ali, não sabe se pune ou não, porque principalmente quando a gente trabalha fora, que tem aquela consciência da ausência,
mas que teve que ficar ausente para poder sustentá-los, que não é tão romântico assim. Você não pode ficar em casa, porque senão falta... e aí? Exatamente. Quando a gente tem que punir e aí tem que lidar com esse conflito? O diálogo é a melhor coisa que existe. Mas muitas vezes o adolescente não está pronto para o diálogo. Porque é exatamente a maturidade. O pai ou a mãe que tem que ser o maduro da história. O que acontece muitas vezes, onde há o confronto entre um adolescente e o pai ou a mãe, esse confronto há porque às vezes a mãe ou o pai esquece que ele é o maduro da história. Que o adolescente, ele não tem conteúdo para lidar com você. Ele está construindo esse conteúdo dele. Ele não tem essa visão de mundo que nós, como adultos, nós temos. Que já passamos e experimentamos muita coisa. Então, o que acontece, Márcia, muitas vezes? O pai ou uma mãe, quando ele vai cobrar o adolescente de uma coisa, ele tem que ter maturidade para cobrar e o adolescente tem que descobrir que ele tem que ter maturidade para receber essa cobrança, certo? Só que a forma de cobrar é exatamente aquilo que falta para o adolescente. Que, por exemplo, é o tempo de qualidade com o pai e com a mãe. Às vezes que ele gostaria de sentar e conversar contigo, ele não teve o tempo. Então, é um mecanismo de defesa que o adolescente encontra. É um mecanismo de defesa, é natural. É como, por exemplo, é uma comparação bem esdrúxula, mas é assim mais fácil de entender. Quando você pega um animalzinho de estimação e você cria esse animalzinho de estimação, se você trata ele com a sua ausência, se você trata ele sem dar a atenção necessária que ele precisa, muitas vezes ele vai te ver como um estranho. E às vezes ele pode rosnar para você, ele pode te atacar. Por quê? Porque é um mecanismo de defesa dele. E ainda tem possibilidade em qualquer época da vida de você reconectar com seus filhos? Exatamente. Se você pegar até um animal da natureza, quando você muda a tratativa com ele, ele é capaz de mudar a forma de lidar com você também. Imagine nós que somos seres racionais. Então, quando nós aprendemos a tratar os nossos filhos, quando nós aprendemos a dialogar com nossos filhos de uma maneira clara e objetiva, talvez eles aprendam também a lidar conosco de uma forma clara e objetiva. Por exemplo, a grande pergunta, o que te falta? Isso é uma pergunta muito clássica, né? Às vezes o pai ou a mãe briga com, mas eu te dou tudo, o que está te faltando? O que te falta? Você já fez essa pergunta? Seus filhos? E às vezes a resposta é doída, né? Você. Ai, vou chorar, exatamente, gente. Porque a grande maioria das pessoas, de pais e mães, quando faz essa pergunta para um filho, adolescente principalmente, a resposta que vem na lata é, falta a sua presença, falta você. E aí? Aí o pai se tranca, a mãe se tranca, acontece como está acontecendo com você agora, porque é emotivo, né? Nossa, é emocional. Eu tô chorando. Porque na verdade, eu já falei isso para minha mãe. E eu já pedi desculpa para ela muitas vezes. Porque quando o adolescente crescer, ele vai ver que você foi aquilo que você poderia ter sido. Você foi a melhor pessoa que poderia ter sido para ele. E isso ele vai ser grato o resto da vida. Porque hoje você não é grato à sua mãe por tudo que ela te fez. Por mesmo que muitas vezes ela faltava contigo, ou ela te cobrava, aquilo que você disse ali foi tão bonito que você falou, né? Eu falava para sua mãe falava para você, vai procurar um emprego de secretária, faz alguma coisa, você precisa me ajudar. E você ficava ali insistindo e persistindo, por quê? Porque ao final das contas o sonho era seu. E a conquista ia vir para você. E hoje você ajuda a sua mãe, que eu sei. Com certeza. E hoje a sua mãe olha para o céu e com certeza ela agradece por um dia você ter insistido contra aquilo que ela achava que era errado. Pois é. Olha, eu quero te trazer para cozinhar aqui, que nós temos assunto, ó. Dá pra gente marcar para você vir cozinhar aqui um dia? A gente frita um ovo. Ah, é? Gente, ele é maravilhoso. Sigam ele. Qual que é a sua página, professor? HS Terapia. HS Terapia. Pessoal, puxa aí rapidão. HS Terapia, professor... Hugo Leonardo Moreira dos Santos. Hugo Leonardo Moreira dos Santos. Clínico. Tá. Olha, eu quero te trazer outras vezes aqui. Vamos bolar uma culinária, nem que eu cozinho, que nós temos assunto para mais de 1 hora. Sério mesmo. HS... Terapia. Terapia. É justamente assim, ó. HS Terapia Hugo Santos, tá? Isso, Gente, vocês sigam ele, porque ele é uma das melhores pessoas que eu conheço. E eu estou falando de verdade, eu admiro muito. Ele é um professor respeitado, é um profissional muito querido. Tá aqui, HS Terapia Hugo Santos. Tá bom? Procura aí, HS Terapia, só isso. H de humano. Por que você colocou Hugo Santos? É Hugo Leonardo Moreira dos Santos. É muito grande, né? Hugo Santos. HS Terapia.
Esse é o Hugo Obrigada, Santos, meu querido. Eu terapia. queria ficar mais com você. Que Tem que ir isso. para o intervalo e logo tá chegando o Moreno. Isso. Muito obrigado a você mais uma vez. Tá, e é o seguinte, continue com o seu trabalho, que o seu trabalho dá luz, esperança para muita gente. Que isso. Viu? Deus sempre nos capacita, né? Com certeza. Muito Muito obrigada por ter estado E parabéns aqui pelo hoje. seu programa. Você Obrigada. é um fenômeno. Obrigada. Pessoal, um beijo carinhoso, tá, para o professor. Eu quero trazê-lo. Eu tenho que fazer o intervalo, porque está chegando a hora do Moreno. Vamos para o intervalo e voltamos já. Pessoal, nosso programa passou tão rapidinho hoje. Eu espero que você tenha se inspirado, que você tenha se encontrado e nós voltaremos sempre com assunto interessante, tá? Moreno, obrigada, um beijo para vocês aí, que eu vou entrar, eu preciso de 1 minuto. Dá para deixar esse vídeo? Tá. É o seguinte, eu quero dizer para você, continue sendo você. Se você acha que você está no caminho certo, continue fazendo as coisas que você faz. Se você sabe que você não está fazendo algo legal para a tua consciência, reveja a tua rota. Hoje é segunda-feira, é um dia icônico para começar dietas, mudanças em você, tá? E não tem a síndrome de Gabriela, não. Síndrome de Gabriela é: eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Gabriela, não. É sempre tempo de mudar. Vou deixar você com uma mensagem que ontem acalentou minha alma. Quando eu me questionei diante de um monte de coisas, tá? Que eu acho que eu estou fazendo certo e que muitas vezes eu descubro que alguém que eu amava fez algo que eu não esperava, enfim, e que eu me questionei. Então, se você está em paz com a sua consciência, não se questione e leve esse vídeo para a tua vida. Um beijo carinhoso e até amanhã. A prática do que é bom, por mais puro e limpo de coração que você seja, vai criar um antagonismo brutal contra você o tempo todo. Às vezes a gente não acredita, mas as práticas de verdade, justiça, carinho, solidariedade, bondade, altruísmo mais singelas e sinceras que você possa fazer, geram uma provocação extraordinária nas outras pessoas, porque elas olham e dizem: esse cara está querendo me provocar com aquilo que eu odeio que seja feito, porque ele não quer fazer. E ele acha que você está jogando alguma coisa de responsabilização sobre ele por não estar fazendo o que você espontaneamente decidiu fazer. O que eu olho em você e julgo em você é o que de fato eu não quero enxergar em mim. E está presente em mim o tempo todo.